Amados irmãos, amadas irmãs, a Sagrada Liturgia de hoje já nos apresenta que devemos ouvir melhor o chamado de Deus, ouvir melhor esse Deus que nos ama tanto. Deus a todo momento nos chama. Nós temos que saber sensibilizar os nossos ouvidos para escutar esse Deus que nos ama tanto. Nós fechamos o coração, fechamos os ouvidos, fechamos a mente para esse Deus que nos ama tanto. Percebam que Jesus está falando com sacerdotes e anciãos do povo, aqueles que se diziam os conhecedores da religião, aqueles que se diziam os conhecedores da vida, dos mistérios, não tinham humildade, porque João Batista, o precursor de Jesus, ou seja, aquele que veio primeiro a anunciar um caminho de justiça e de conversão, e estes não ouviram o que João Batista veio avisar, veio anunciar. Quem escutou João Batista? Os cobradores de impostos e as prostitutas. Aqui nós percebemos uma predileção da pessoa de Jesus Cristo pelos pecadores que se convertem, e ensina-nos que é preciso humildade para acolher o dom de salvação. Jesus escolheu os doentes, Jesus escolheu os pobres, Jesus escolheu os pecadores. Tem gente que começa a reparar as pessoas que estão na fila da comunhão. Puxa vida, aquela pessoa entrou na fila da comunhão. Não pode. Um retiro espiritual para ministros, lá de Apucarana, eu disse assim para eles: se vocês querem ir para uma igreja, tem fofoca, tem picuinhas, e tem diz-que-me-diz-que, vocês entrem numa igreja católica. Se vocês querem uma igreja que tem rixas, ciúmes entre grupos, porque o outro parece mais, porque eu também quero aparecer, porque eu quero ficar grudado na saia do padre, porque eu quero ter destaque, eu quero chamar atenção. Entre numa igreja católica. Se vocês querem conhecer pecadores, entrem em uma igreja católica. Sabe por quê? Betinha, quando a gente está doente, quando a gente está enfermo, o que a gente vai buscar? Médico. Aqui não tem santos, aqui tem pecadores, inclusive o padre também é pecador. O padre é comedor de arroz e feijão, como qualquer outro comedor de arroz e feijão. Mas nós estamos aqui, não pela igreja humana, porque a igreja humana ela é falha. Nós estamos aqui pela igreja divina. E essa não falha. Nós buscamos ser santos. A igreja triunfante já está no céu. Nós estamos buscando caminho de santidade, um caminho de conversão. E o caminho de conversão primeiro se dá com os ouvidos. Podem perceber. A criança repete o que o pai fala. A criança repete o que a mãe fala. Se o pai fala besteira,
a criança vai falar besteira. Se a mãe dá testemunho, se a mãe fala palavras bonitas, palavras de sabedoria, palavras de correção, a criança vai crescer e vai se desenvolver bem. Agora, se nós só damos ouvidos às coisas ruins, se nós só damos ouvidos às críticas destrutivas, se nós damos ouvidos, só damos atenção para aquilo que não presta, nós também vamos crescer de forma que não presta. Fizeram experimentos, 2 plantinhas. Uma plantinha começaram a falar coisas boas, elogiar a plantinha, conversar com a plantinha, e a outra plantinha começou a xingar, falar palavrão, xingos grotescos, aquelas coisas horríveis. Uma plantinha secou, morreu. A outra plantinha ficou forte, ficou viva, verde, vistoso, bonito, pronto para dar frutos. Deus a todo momento está lançando coisas boas para nós, só que nós às vezes não conseguimos enxergar ou ouvir. E essas sementes têm que ser lançadas no nosso coração, para que ela germine e dê bons frutos. Porque senão, nós vamos fazer igual os 2 filhos. O pai chama. Eu vou, pai. Chega na hora, não vai. Daí o pai chama o outro. Não vou, pai. Chega na hora, ele vai. Seja sim o seu sim, seja não o seu não. E nós temos que estar atentos. Nós temos que colocar a mão na massa. Percebam que Deus chama, mas temos que agir. Temos que trabalhar. Temos que arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Porque a conversão não é apenas da boca para fora. Conversão não é apenas palavras, mas é agir. É atos de conversão e de fé. Se nós temos um coração fechado, nós não vamos agir. Primeiro passo para a cura. Se eu estou enfermo, se eu estou doente, eu tenho que admitir que eu estou enfermo, que eu estou doente, e eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás da cura. Senão, nós nos fechamos e nós não ficamos abertos para a cura. Nós temos que admitir que nós somos falhos. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui tem autoridade para apontar o dedo para o outro. Ninguém aqui tem autoridade para criticar o outro, a não ser Deus. Agora nós temos que ajudar, nós temos que superar os dinamismos, as dificuldades, as limitações, o físico, a ranhura, as rugas. Nós temos que superar isso e enxergar no outro um irmão que precisa da minha ajuda, que precisa da minha colaboração, que precisa do meu esforço. Mas às vezes eu sou acomodado, fico de braços cruzados e não atendo o outro irmão, porque eu sou individualista, só minha fé basta. Não. Nós vivemos uma comunidade e nós temos que amar um ao outro. Nós temos que estar disponíveis para o outro e colaborar com a vinha. Deus chama para que trabalhemos na vinha dele. É responsabilidade nossa. Nós não podemos ser omissos, mas nós temos que ter a humildade de se colocar como servos, assim como Maria se colocou como serva.
ela se colocou totalmente como serva. E nós temos que enxergar uma outra realidade. Para finalizar, superar tudo por causa de Deus. Nesse retiro com os ministros, eu falei: vocês vão na igreja por causa de quem? Por causa dessas pessoas ou por causa de Deus? E Deus nos ensina a amar estas pessoas. Tem gente que pensa que você vai ser salvo se vir na minha igreja. Não é assim que funciona. A salvação é uma caminhada, é um percurso, é uma adesão que se dá todos os dias e através das nossas escolhas, das nossas atitudes. E nós queremos a salvação. Esses ministros ficaram escandalizados com esse retiro. Eu falei: essa igreja não pertence ao padre, não pertence a vocês, pertence a Cristo. E é por Cristo que nós devemos buscar a sua igreja. É só por Cristo, para nossa salvação. E Cristo nos ensina que somos irmãos, por maior diferença, por maior dificuldade de convivência, por maior que seja a distância de pensamentos, de convicções que o outro tenha, mas amar sempre, porque só assim a vinha do Senhor na nossa vida vai dar resultados. Amar sempre. Qual é a medida do amor? Amar sem medida. Ame a igreja, ame os irmãos, ame o padre, ame os mistérios, ame as palavras que Deus nos envia e que semeia no nosso coração. E que possamos espalhar amor por onde passar, a ponto que os outros vão enxergar em nós: vejam como eles se amam, vejam como eles são diferentes, vejam como eles vivem de forma diferente, a forma do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.